E aí, pessoal, Renan por aqui. Hoje a gente vai falar sobre Liquibase. O Liquibase é uma ferramenta para controlar as nossas migrations. Migrations nada mais é do que são as nossas alterações que a gente faz é, com relação ao banco de dados, quando a gente tem uma aplicação que conecta com o banco, né? Então a gente precisa criar uma tabela, adicionar uma coluna na tabela, enfim. A gente vai, né, a gente sabe que a gente vai construindo uma aplicação e com o tempo ela vai precisando ter mais tabelas ou alteração de tabelas. Então a gente precisa o Liquibase, assim como o Flyway, que eu já falei em algum vídeo aqui. Vou deixar até nos comentários aqui o link para o vídeo do Flyway, assim como o link para aquela playlist que a gente desenvolve um microserviço do zero até o deploy na nuvem. Lá eu uso o Flyway e o Liquibase também faz a mesma ideia, gerencia então esses nossos scripts de banco para que seja fácil da gente desenvolver e implantar nos ambientes que a gente precisa implantar. Então nada mais é do que isso. O Liquibase faz muito tempo que eu não trabalho, eu tenho trabalhado com Mongo, eu não tenho usado o Liquibase, mas já trabalhei no passado e eu acho ele um pouco mais poderoso do que o Flyway até. E eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre o Liquibase para vocês. Bom, para esse vídeo eu fiz uma aplicação, tá? Eu baixei o projeto Maven na versão 2.7.10 Spring Boot, Java 11, e eu usei as dependências Spring Web, Lombok, Spring Data, o Liquibase Migration, e aqui eu vou usar o Postgres. Então eu tenho o Postgres rodando aqui local. Bom, eu já baixei esse projeto, eu já abri ele aqui, tá? Então um ponto tá aqui dessa forma, tá? Liquibase Core aqui. E a gente vai começar a configurar ele, tá? A versão do Liquibase Core, eu vou querer usar uma específica. Eu dei uma apanhada para fazer funcionar direitinho essa funcionalidade, a funcionalidade que eu vou mostrar para vocês aqui do Liquibase. Então eu preciso que seja a versão 4.12.0. Então aqui, provavelmente veio aqui que é 4.20, tá? Além disso, a gente vai precisar configurar o plugin aqui. Deixa eu copiar aqui esse plugin aqui do ladinho. Então a gente vai ver aqui, vou copiar, vou adicionar o plugin aqui, que é o plugin para o Maven do Liquibase, tá? Então aqui a gente está usando o Maven, Liquibase Maven plugin na versão 4.17.0. Ela tem como dependência o Liquibase Hibernate na versão 4.17.0 e o Spring Data JPA na 2.7.10. E aqui eu já tenho algumas configurações, tá? Aqui eu deixei comentado, mas caso vocês queiram, dá para usar o Liquibase Properties. Então aqui no Resource a gente pode criar o arquivo liquibase.properties. E até vou deixar ele aqui, eu não vou usar ele, mas eu vou deixar ele certinho aqui, já vou copiar aqui do meu outro projeto. Aqui. Eu vou deixar ele aqui, mas basicamente o que está configurado aqui, nesse arquivo, está configurado aqui, tá? Eu vou deixar ali, caso vocês queiram testar, é só comentar aqui e descomentar o Liquibase e usar a partir das configurações que estão ali, aqui dentro. Eu vou usar dessa forma aqui, tá? Então aqui eu estou mapeando o nome de onde vai ficar o arquivo do changelog padrão. A gente vai ver aqui que já tem uma pasta chamada db changelog, a gente não vai usar ela. A gente vai apagar, a gente vai usar um outro padrão aqui que eu costumo utilizar. Mas dá para usar aquele padrão ali, não tem problema. Eu gosto de usar esse que eu boto aqui, Liquibase. Eu vou adicionar um arquivo chamado master.xml, tá? O conteúdo dele eu já vou colocar aqui. Mas voltando ali para o POM, eu estou configurando então esse arquivo, master. Depois eu configuro o caminho de outros dois arquivos, que são os arquivos que vão ser gerados quando ele for criar essa migration para nós. Aqui eu uso a variável Maven Build Timestamp, que é para pegar o horário, para ele gerar o nome do arquivo com o horário atual, para não repetir quando ele gerar na pasta, tá? Até eu vou fazer aqui uma cópia, porque esse timestamp aqui, ele tem dois pontos, espaço, e eu não quero. Então eu vou aqui em Properties, setar um padrão pro formato do timestamp. Então eu quero ano, mês, dia, hora, minuto e segundos, tudo junto. Tá? Para ele gerar o arquivo assim. Então, eu vou configurar dois arquivos, que é
que é o diff changelog file e o output changelog file. Depois a gente vê como cada um vai funcionar. Aqui eu vou ter que configurar também o acesso ao banco para o Liquibase. Então eu vou colocar aqui o driver do post, vou botar o caminho do meu banco, o usuário e senha do banco. E aqui, no referência URL, eu vou apontar aqui, ó, esse primeiro pedaço aqui, eu tenho que apontar onde é que está as minhas classes de domínio. Então, são as minhas classes Java, que representam uma tabela do banco. Então, aqui o nosso caminho na package é .com.pdev, deixa eu apagar aqui, .liquibase, e eu vou criar .domain. Então, eu vou criar uma package aqui, chamada domain, e aqui dentro que eu vou colocar nossas classes Java que representam uma tabela do banco. Depois o dialeto aqui é do Postgres, e depois esse resto aqui é meio padrão, tá? Então, é toda a configuração padrão lá. Depois a gente vai entender por que isso acontece aqui, por que precisa dessa informação aqui. Então, como falei, dá para configurar por aqui ou usar o Liquibase Properties. É só apagar ou comentar isso aqui, descomentar aqui e configurar aqui no Liquibase Properties as mesmas coisas, tá? Vou colocar aqui direitinho a package, os arquivos aqui, o driver, o banco, enfim. Bom, lá no Application Properties, a gente também precisa fazer uma configuração agora, porque senão vai dar problema. A primeira configuração que a gente vai fazer é para acesso ao banco. Então, a gente precisa dizer para a nossa aplicação Spring qual é o caminho do banco aqui, qual é o usuário e senha, enfim, qual é a base. Então, a gente criou a Liquibase Demo aqui. E aqui eu também preciso dizer para ele, se eu não colocar essa configuração aqui, tentar levantar a aplicação, ele vai reclamar que a gente está usando o Liquibase, mas não tem um arquivo padrão do Liquibase. Tá? Então aqui eu estou dizendo para ele que esse arquivo está em /liquibase master Liquibase e o nome dele é master.xml. O conteúdo dele, eu vou pegar aqui. O conteúdo dele tem lá no site da Liquibase, tá? Tem como vir aqui e pegar. Com essas versões, eu tive dificuldade com essas tags do XML, então eu só consegui fazer funcionar com esse arquivo aqui específico. Eu vou tirar isso aqui. Tá? Então é um arquivo XML, porque ele vai gerar nossas migrations no padrão XML e a gente já vai entender um pouco por quê, tá? Bom, então configuramos o POM direitinho nessas versões. Já configurei o arquivo master.xml, tem o application. Bom, já tem alguma coisa aqui, vou deixar um Maven aqui fazer o sync dele certinho, tá? A gente vai ver aqui como a gente configura um plugin, então a gente vai ter aqui um plugin do Liquibase. E a gente tem algumas opções aqui do que a gente pode fazer, tá? Bom, qual é a ideia aqui? Eu quero que ele gere para mim os scripts de banco. Como eu comentei, ele vai criar os scripts dentro de um arquivo XML, a gente vai ver o formato dele. Mas eu quero que ele gere comparando as minhas classes que representam alguma tabela do banco, com o banco. Então, por hora, eu não tenho nada aqui. Então, imagina o seguinte, imagina que eu peguei uma demanda e eu preciso criar uma nova tabela no banco, digamos assim, né? Então, eu vou fazer uma representação dessa tabela via Java. Então, digamos que eu vou criar uma tabela para organizar os dados de uma pessoa, tá? Então, a primeira coisa, eu tenho que vir aqui e marcar como entity, né? Estou usando o Spring Data JPA. Vou anotar como entity, eu vou anotar table, que eu quero dar um nome para essa tabela, mesmo que seja o mesmo nome, eu vou dar o nome de pessoa. Pessoa. Eu vou usar o getter e setter aqui do Lombok. Caso não esteja usando o Lombok, dá só para criar os métodos de get set. E depois eu vou fazer o seguinte, eu vou mapear os primeiros campos aqui. Eu quero um campo ID, tá? Eu vou anotar com @id, que é para dizer que é uma representação de um campo único, né? Como se fosse a nossa primary key, não pode ter repetição de valor. E eu vou criar um string com nome. Bem simples, tá? E aí, eu quero o que ele faça agora? Eu quero que o Liquibase compare as minhas tabelas aqui, as minhas classes, com o banco e gere para mim esse changelog para que essa tabela seja criada no banco quando a aplicação levantar. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é compilar, tá? Porque ele vai levar em consideração
o que está na pasta target aqui, que é quando o projeto é compilado. Ele não olha para a minha classe escrita aqui. Então, antes de executar o que eu preciso executar no Liquibase, eu vou compilar. Tá? Compilou direitinho, eu vou executar o Liquibase diff. Eu posso executar clicando 2 vezes aqui, ou eu posso vir aqui no terminal, no meu projeto. Tá? Vou dar um clear aqui. A gente tem um arquivo, esse cara mvnw aqui, eu posso executar ele, ó, e dizer Liquibase diff. Tá? E agora que ele vai fazer todo esse processo de comparar a minha classe com o que tem no banco. E a partir daí, como eu configurei lá no POM.xml, onde ele vai gerar esse arquivo de diff, ó, ele vai gerar dentro da pasta changelog Liquibase com esse padrão aqui, ó, que é o timestamp changelog. Então, se eu vier aqui, ó, ele gerou esse arquivo para nós. Perfeito. Ó, o que ele fez aqui, ó? O padrão XML, porque caso eu troque uma aplicação um dia para outro banco, ele vai saber executar esses arquivos XML em outro banco. Então, eu estou criando específico uma script SQL. Então, ele está dizendo aqui, ó, quem é o autor, qual é o ID, esse change set aqui ele vai ser depois salvo no banco, tem uma tabela de controle do Liquibase, então ele não se pode repetir. E ele está dizendo que ele está criando uma tabela de nome pessoa, que tem uma coluna chamada ID, do tipo big int, que ela não pode ser nula, é uma primary key, e tem a coluna chamada nome, que é do tipo varchar 255, tá? Para que, quando a minha aplicação levante ele execute isso, eu preciso vir aqui no master.xml e incluir esse arquivo. Então, vou copiar esse código por cima. E eu também vou refatorar esse nome aqui, porque ele não é intuitivo, né? É só os 4 dígitos aqui primeiro são um ano, depois vem o mês, o dia, o horário, né? Eu vou colocar aqui que é create table pessoa. Vou copiar. Depois eu vou colocar aqui. Então agora o que vai acontecer? Quando a aplicação subir, ele vai identificar que tem vai varrer esse arquivo master.xml, vai identificar que tem um change set para fazer e vai executar ele. Ó, realmente mostrou aqui que ele tinha algo para executar. Se a gente for no banco aqui, eu dei um refresh aqui nas minhas tabelas. Funcionou. Eu vou ter a tabela pessoa que foi gerada, ó. A gente dá um select aqui nela. E aí, ele também gerou 2 outras tabelas que são tabelas de controle dele, sabe? E a principal dela é a database changelog, que vai ter lá, ó, qual arquivo que ele executou, quem foi o autor, né? Qual foi a data de execução, se executou. Caso ocorra algum problema, ele vai avisar aqui. A versão do Liquibase, enfim, ele faz esse controle aqui para saber o que já foi executado ou não. Então, até que se a gente agora fechar a aplicação aqui, né, para a aplicação levantar de novo, ele não vai executar nada, a gente não vai ver nada aqui. Bom, aí digamos que aconteceu o seguinte, agora a gente tem que adicionar mais colunas na tabela pessoa, tá? Mais propriedades, atributos aqui no Java. Eu posso vir aqui, dar um nome, tem que adicionar um e-mail, tá? Se eu executar agora, vou mostrar para você o seguinte, eu não vou compilar e vou executar o Liquibase. Vou executar daqui, ó. É igual ao executar ali do terminal. Ele gerou o arquivo aqui. Ó, se a gente olhar, só tem aquelas tags XML, ó. Não tem conteúdo. Por quê? Porque eu não compilei. Ele comparou o que está no banco com o que existe hoje e para ele está igual, porque eu não compilei. Então eu vou compilar a aplicação. Vou executar o Liquibase diff. E agora sim, ó, autor, um ID novo com esse change set, e ele está dizendo o quê? Estou adicionando uma coluna na tabela pessoa de nome e e-mail, achar 255. Então, venho aqui, refatoro o nome, eu vou dar add, column, e-mail, pessoa. Vou copiar aqui e vou adicionar na master XML. Vou copiar esse nome aqui, vou repetir essa. Fecha aqui. Vou executar a aplicação.
Vou voltar lá na pessoa, na tabela, e agora tem o campo e-mail. Então essa é a forma que o Linkbase trabalha, tá? Tem essa forma aqui automática dele gerar, nada impede que a gente gere o arquivo, né? Sabendo como funciona isso aqui, a gente possa gerar um arquivo aqui, adicionar o que a gente precise, não tem problema nenhum. Mas esse é o funcionamento do Linkbase. Tem outro funcionamento que ele gera, lembra que a gente configurou aqui o diff changelog file, tem o output changelog file. Tem um outro comando aqui que é o generate changelog. Aqui o que ele faz? Ele gera o arquivo, só que ele olha para o banco. Ele olha o que tem no banco e baseado no que tem no banco, ele gera o arquivo para ser executado, tá? Então aqui que ele fez, ó, ele gerou o arquivo, né? Tabela pessoa, tem um ID, um nome e e-mail. Só que serve às vezes para caso vocês queiram gerar alguma coisa para depois colocar num outro ambiente, né? Porque imagina o seguinte, se eu deixasse esse changelog executar aqui, adicionar no master aqui, ele ia tentar criar a tabela pessoa de novo lá no banco, mas ela já tem. Então aqui ele faz diferente, né? Daqui a pouco se a gente tivesse criado alguma coisa direto no banco e quisesse ter esse changelog em XML, a gente poderia ter aqui. Mas eu não vejo muita vantagem nesse caso aqui. Prefiro trabalhar dessa forma, onde eu escrevo a classe Java e depois peço para ele gerar para mim o changelog. Tá? E lembrando aqui que caso eu tente gerar um changelog, por exemplo, essa classe pessoa não exista mais aqui e ele entenda que está lá, ele vai gerar um changelog onde eu dropo essa tabela. Então ele sempre vai comparar, usando o diff, o que eu tenho de classe Java com o que eu tenho no banco. Tá? Então é isso. Deu um pouquinho de trabalho porque eu comentei para vocês no início do vídeo ali. Tentei usar as versões mais atuais aqui, mas sempre tinha algum probleminha. Tive problema com versões, tive problema com as tags do XML. Então, dessa forma aqui funcionou redondo. E é bem bacana. Se eu conseguir usar numa versão... Acho que não teria problema usar uma versão mais atual do Spring, a versão 3.04, se não me engano, dá para usar também. Mas o resto das versões funcionaram direitinho nessas versões mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui nos comentários nós vamos deixar na descrição do vídeo aqui o link para esse código, o link lá para o vídeo do Flyway, os links para as documentações aqui do site do Linkbase. Tem bastante coisa, tem como usar num padrão não XML, mas sim JSON e YAML. Fica um pouco maior, parece os arquivos, mas para quem gosta também dá para usar. E era isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.